Olá, bem-vindos. Estamos aqui para mais um Moema Talks. Eu sou Ellen Garcia, professora de dança. Eu sou o Marcos do Mônaco, tenho uma marca de colchões aqui em São Paulo, personalizados. Eu sou a Camila Cardoso, especialista em seguro de vida. Então, a gente quer ver como que as nossas áreas conseguem interagir entre si. E a gente vai ver que parecem muito diferentes, mas que realmente vai dar um match muito legal. Eu quero começar perguntando para vocês como que vocês acham que o corpo impacta na produtividade. Vamos começar com a Ellen, que trabalha especialmente com o corpo, né? Com a dança, Ellen. Sim, a dança, e as atividades físicas em geral, né? Elas trabalham não só o corpo, mas a mente também, né? A gente libera tensões, cura ansiedades, melhora, trabalha com hormônios da saúde que trazem o bem-estar para a pessoa, né? Então, a atividade física é muito importante para a saúde, bem-estar, qualidade de vida. E atividade física também é importante, assim, a gente depois descansar para ficar pronto para a próxima atividade física, né? Então, assim, o sono é muito importante. O sono acaba sendo a base da nossa saúde, né? A gente tem um monte de coisa que acontece quando a gente dorme, a questão hormonal, descansos, a gente recupera um monte de energia à noite. Então, a gente, assim, o sono de qualidade não é besteira, né? Dormir, né, no horário correto, acordar no horário correto, ter uma noite de sono completa, com um descanso de verdade, isso é muito importante para nossa saúde, né? Com certeza. Quando você descansa bem, você consegue ter um melhor rendimento também na atividade física, na dança, né? Você consegue eh, melhorar a mente, estar disponível e disposto para atividade física. O sono não é só o descanso físico no sono, o descanso mental também no sono, né? Se você conseguir descansar de uma maneira correta, e aí você ajuda a questão de aprendizado, depois de você memorizar os passos da dança, né? Você ter coordenação, tudo isso, eu acho que o sono também ajuda você a ter, né? E aí, assim, é tudo um complemento, né? Acho que a saúde é atividade física, é descanso, alimentação, tudo isso faz parte de um ciclo importante na nossa vida, né? Com Eu certeza. super concordo, porque muitas vezes a pessoa ela está improdutiva, né? Às vezes o empresário ou o profissional ele não está conseguindo render, ele está cansado, está indisposto, né? E quando vai investigar bem, simplesmente é uma falta de sono, falta de exercício físico, porque ele está estressado, ele está cansado, né? Ele está inflamado, enfim. E acaba isso impactando no lado profissional dele. E muitas vezes algo acontece, né? De repente vem uma doença grave, às vezes ele se sente mal, ele é internado, e aí piora muito a situação, né? Porque ele para as atividades dele, muitas vezes, quando ele trabalha em uma empresa, ele acaba sendo demitido se ele fica faltando, né? Porque ele está cansado, ele está estressado, está desanimado, né? E ele acaba internando várias vezes, ele acaba ficando doente várias vezes, e isso atrapalha muito ele. E aí que entra o seguro de vida, né? O seguro de vida também, ele pode ajudar nesses momentos de luta física mesmo, né? Porque se ele fica doente, se ele se afasta do trabalho, ele deixa de ganhar, né? Ele deixa de ter os rendimentos para pagar as contas. E o E o seguro, seguro cara, é de o que vida ninguém quer entra usar, o para seguro de vida ajudar nessa principalmente, né? produtividade. Oi? Eu ia dizer o seguinte, que o seguro de vida, ninguém quer usar um seguro de vida, na verdade, né? Porque não, se você não quer precisar disso, então a gente se cuidar durante a vida, para a gente ter a proteção é importantíssimo, né? A gente sabe que pô, nós temos riscos, né, o dia inteiro aqui na nossa vida, mas assim, a gente se cuidar no dia a dia da saúde, cuidar do sono, cuidar do nosso bem-estar, para evitar, né, que a gente tenha esse tipo de demanda, né? E assim, lógico que um complementa o outro. Eu preciso ter, porque acidentes acontecem, né? A gente, né, não é uma máquina, né? Mas a gente tem Sim. muita coisa para fazer durante a nossa vida para mitigar esses riscos, né? Exatamente. É o que eu falo com os meus clientes. Quando você contrata um seguro de carro, por exemplo, isso não significa que você vai começar
a dirigir loucamente, parar em locais perigosos, né? Deixar seu carro na rua de qualquer jeito, é óbvio que não. E da mesma forma o seguro de vida. Quando você contrata um seguro de vida, não significa que você pode parar de dormir direito, parar de fazer exercício físico, beber loucamente, comer tudo errado, né? Porque você acha que agora você está protegido. Pelo contrário, muitas seguradoras, se ela vê que a pessoa ela está se expondo ao risco, propositalmente, elas acabam nem aceitando esse cliente, nem pagando para ele. Né? Então, é tudo um conjunto. Né? Se ele está fazendo a parte dele, está fazendo o papel dele, mas mesmo assim, né? Se algum imprevisto acontece, a seguradora ela vai cumprir com a obrigação dela e vai pagar. E vai ajudar essa pessoa a manter a produtividade financeira dela. Eu queria puxar um outro tema também aqui sobre a saúde mental também, né? Eu acho assim, acho que a dança, além da parte física, a parte descontraída, também tem uma parte mental interessante, né, Ellen? O que você acha desse... Com certeza. A dança, ela trabalha o raciocínio lógico, ela produz novas conexões neurais, né? Então, quando você está numa aula de dança, aprendendo um novo passo, um novo estilo, você está estimulando o cérebro para evitar perda de memórias, né? Que acontece com a idade. Então, a dança ajuda muito e também na redução de estresse e controle de ansiedade. Então, tudo isso a gente trabalha. Tem exemplo em casa disso. Minha mãe, ela quis fazer dança faz um ano atrás. Ela foi fazer dança porque ela gostou de um processo de esquecimento, coisa de memória, assim. E das coisas que ela gostava de fazer. E o médico falou, meu, faça o que você gosta de fazer para estimular essas partes legais no cérebro para você se manter bem, se manter ativo. Então, ela foi fazer mesmo dança no ano passado. Foi antes de você entrar no Nexus, tá? Senão... Que legal. Eu acho que a dança, ela vem, o plus é a saúde, porque eu gosto tanto de dançar, né? Eu acho tão divertido, eu acho que é uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Né? E, como consequência, você também está se exercitando, você está cuidando da saúde, do corpo, queimando calorias, enfim, é tudo de bom. Dançar só tem benefícios. É verdade. A saúde é importante, né? E saúde física e mental são Exato. tudo, né? E falando sobre o sono, eu tenho um caso também que o meu marido, ano passado, ele tava todo dia acordava com uma dor no pescoço, dor nas costas. E aí ele começou também, foi um período que ele não parou de treinar, parou de fazer as atividades físicas que ele costuma fazer, porque ele acordava indisposto. Acordava com dor, eu tô com dor no pescoço, não vou treinar hoje. E eu, no começo, até achei que ele tava dando um migué, enrolando, mas depois a gente descobriu que o colchão estava completamente torto, precisava trocar. E quando a gente trocou o colchão, trocou o travesseiro, nossa, outra vida. Ele parou de sentir as dores e voltou a treinar finalmente. O sono são várias coisas que fazem você ter um sono adequado, né? E uma delas é um colchão adequado para o seu corpo também, né? Então, assim, você tem vários tipos de pessoas com corpos diferentes, com necessidades diferentes, com dores diferentes, e nem sempre um colchão que é bom para uma pessoa é bom para outra pessoa, né? E a gente faz uma coisa assim, a gente entende quem vai usar o colchão para indicar um modelo adequado para aquela pessoa, ou para aquele casal. Eu faço colchões meio a meio, com o conforto de cada lado. Então, assim, não basta simplesmente ter um colchão novo, é ter um colchão feito para aquele biotipo de corpo, assim, sabe? Porque tem tanta opção de colchão hoje em dia no mercado que você não sabe comprar um colchão certo. Então, às vezes, assim, ter alguém que te ajude a escolher um colchão adequado, entender um pouco mais do que simplesmente atender a função dormir, é importante também isso, né? E a parte, vou insistir mais uma vez aqui na parte do descanso correto, né? Então, você dormindo bem, você vai descansar bem. E o sono, não é? Então, é o colchão, é o ambiente que você está. A gente falou um pouquinho isso do outro episódio, né? É climatizado, um pouco a claridade, o som, tudo isso envolve
um sono de qualidade, né? É verdade. Sim, eu também aconteceu isso comigo, né? Eu vinha de um bom tempo com muita dor, eu acordava cansada todos os dias, com dor no pescoço, e passava o dia mal, porque eu ficava com aquela dor o dia inteiro. Então, quem tá passando o dia inteiro com dor não é produtivo, né? É. Então, você acaba não conseguindo trabalhar bem, você não treina bem, você fica cansado. As minhas noites eram muito difíceis, eu acordava realmente cansada todos os dias, até que eu procurei o Marco, fui conhecer a loja dele, e eu vi que eu estava com um problema no meu travesseiro. E troquei meu travesseiro, e assim, foi sensacional. A partir dali, eu já tive noites completamente diferentes. E eu, assim, não largo meu travesseiro por nada. Já tá na hora de trocar, né, Marcos? Já tem muito tempo que eu comprei, mas assim, é sensacional a diferença. Eu descansava mais, eu acordava melhor disposta. Nunca mais tive dor, nunca mais. E você vê, já tá na hora de trocar, já tem muito, muito tempo que eu comprei. E eu não largo ele, eu viajo, eu levo, eu sou aquelas pessoas que levam o travesseiro em qualquer lugar. Eu vou para o hotel, eu vou para Airbnb, eu vou para casa de parente, eu levo o meu travesseiro. Eu não conto com, com a sorte de ter um bom travesseiro para me atender depois, sabe? Legal de saber isso e assim, é muito verdade. Muita gente acaba fazendo isso, né? Assim, eu estava conversando com a Flávia até ontem, né? Ela falou assim, as pessoas só entendem a diferença de dormir bem quando elas dormem bem. Muita gente acha que dorme bem, mas não sabe o que é dormir bem de verdade, né? E isso envolve, né, N coisas, né? E quando você conhece uma coisa diferente, você fala, putz, eu achava que eu dormia bem tipo, não dormia nada bem, né? Também eu vi um estudo outro dia também que falou sobre o seguinte, sobre a quantidade de horas de sono, né? Então, se você dorme muito pouco, então de 4 a 6 horas por noite durante, sei lá, 2 semanas que seja, acho que o impacto no corpo é parecido com uma dose de álcool sendo permitida para dirigir. Então, assim, a privação de sono tem consequências graves na nossa vida, né? Então, a gente é, descansa mal, você acorda cansado, você não consegue render na sua atividade no dia a dia, você não consegue produzir na tua empresa para você trabalhar direito. E tudo isso é a base do sono. E todo mundo dorme todo dia. Então, assim, não tem como fugir de dormir, né? Então, por que não dormir bem, né? Então, a gente fica se questionando. Pô, às vezes as pessoas acham que, não, eu, eu durmo 3 horinhas, tá bom, acho que né? Eu descanso rápido. Não é tão simples assim, né? Não. Com a idade a gente vai percebendo isso, né? A gente tem que dormir cada vez melhor. E você vê, assim, além do seu marido, assim, outros casos de alunos que às vezes, assim, não estão conseguindo acompanhar a performance correta, de fazer os passos adequados, assim, queixarem a questão de dor, de descanso. O que você vê no dia a dia também Sim, mais sim. disso? Quando o aluno chega na aula já cansado, né? Já não dormi bem, não rendi, hoje o dia foi corrido, enfim. Ele chega, a gente tem que fazer um trabalho de aquecimento diferenciado para ele entrar, conseguir se concentrar, porque a concentração com certeza vai ser mais Uhum, difícil, né? Então, perfeito. muitas vezes você ensina o movimento e ele e não vai, né? Demora um pouquinho mais para processar as informações, eu diria. Então, Desempenhar correto, exatamente. para desempenhar melhor. E quando você faz a aula de dança, você sai mais relaxada e sai mais com a cabeça mais tranquila para dormir melhor também, né? O Cá, eu vi uma relação também interessante sobre o sono com o seguro de vida, né? Que assim, acho que o seguro é uma proteção para nossa vida futura, né? E o sono acaba sendo uma proteção diária que a gente faz, né? Todo dia a gente dormindo bem, você está se cuidando no hoje mesmo, né? Acho que é uma correlação também interessante de explorar isso, né? Acho que é cuidar do hoje e cuidar do amanhã também, né? Sim, com certeza. Na verdade, a pessoa muitas vezes, eu nunca esqueço, assim, eu assistia muito Jô Soares, né? Isso aí entrega a minha idade.
E ele sempre falou, né? Falou assim, eu durmo 4 horas por noite. Eu nunca esqueci isso, porque eu era pequena, eu ficava na minha cabeça, mas se ele dorme só 4 horas, por que eu tenho que dormir 8, né? E você vai vendo que uma decisão dessa, a longo prazo, é muito maléfica. Você acaba destruindo a sua saúde pouco a pouco, né? Dia a dia, você dormindo pouco, 3, 4 horas por noite, vai chegar lá na frente, você vai se deparar com uma doença porque você passou ali anos dormindo mal, né? E aí, quando vem a doença grave, muitas vezes, se você já não tiver um seguro, né? Esse era um outro assunto que eu ia tratar com vocês, já não dá mais. Né? Então, a minha pergunta para vocês é justamente essa. O que vocês já presenciaram pessoas que ignorou o serviço de vocês e depois sentiu as consequências? No sono é fácil de falar isso. Acho que todo mundo, às vezes, negligencia uma noite ou outra e no dia seguinte fica todo estragado e fala, putz, eu fiquei até um pouco mais tarde vendo aquela série que eu queria acabar ontem, ou sei lá, eu fui sei lá, um compromisso e conta um pouco mais tarde, tomei um pouco mais de álcool. Então a gente vê que o sono a gente percebe no dia seguinte essa complicação, né, que dá, né? Acho que é bastante fácil de ver, né? Sim. Eu percebi, por exemplo, na época da pandemia, alguns alunos ficaram parados, né? A gente ficou dentro de casa naquela situação, e os que não mantiveram uma atividade física, quando voltou da pandemia e voltou a fazer aula, foi difícil. Tinha alunos que não conseguiam completar uma aula inteira porque faltava fôlego, faltava músculo mesmo, massa muscular, né? A gente perde mobilidade. Se a gente não usa o corpo, ele trava, ele para, né? Então, a constância, o fazer sempre, né? Colocar na sua rotina é muito importante. Imagino que para você, Camila, esse tipo de negligência deve ser muito mais impactante do que para a gente, né? Porque você mexe com outro produto mais, né, sensível, né? Sim, com É, certeza. Já eu tenho vários causos para contar, né? Mas o mais próximo, porque quando a gente fala assim, fulano morreu e não tinha seguro de vida, a pessoa parece muito distante, né? Parece muito distante dela, porque todo mundo acha que não vai morrer. Mas só que é a única certeza que a gente tem na vida, né? Mas o que aconteceu não tem muito tempo com um cliente que a gente estava conversando, ele já tinha um seguro que ele fez há muitos anos, só que assim, o consultor dele sumiu, não atualizou o seguro dele, e aí eu fui conversar, falei, Deus, você precisa dessa cobertura, uma cobertura nova, assim, várias seguradoras têm cirurgias, por exemplo, que é uma cobertura muito legal. E ele falou, vou pensar, te dou a resposta depois, semana que vem. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele estava no hospital, e ele falou assim, cara, eu tô tô entrando na sala de cirurgia, porque eu estava jogando futebol, e machuquei o pé, e eu vou ter que fazer essa cirurgia. Ele ia ficar internado, e ia ter que pagar por fora a cirurgia dele, porque o plano não ia pagar esse tipo de cirurgia. Né? Então, se ele tivesse contratado na semana anterior, ele estaria com a diária de internação paga e a cirurgia, né? Porque isso ia pagar todos os custos dele de cirurgia e os dias que ele ficou parado também, porque ele é autônomo. nossa, Então, isso acontece toda hora. não, e a gente que trabalha com o corpo, que depende do nosso corpo saudável para cumprir, né, a atividade e ganhar o nosso sustento, tem que ter um seguro de vida, né? Porque se acontece qualquer coisa, é muito desesperador. A Vou gente não aproveitar e tem. agradecer a nossa amiga Camila, que está lá em Curitiba, está lá distante aqui da gente aqui em São Paulo. Esse podcast foi diferente, né? Eu, a Ela em presencial aqui e a Carla longe. Obrigado por participar com a gente cá à distância, mesmo com os percalços aí, né? De conseguir aqui presente com a gente, que é mais legal, mas assim, obrigado por ter entrado aí à distância com a gente. E acho que esse é o nosso podcast Moema Talks, falando sobre qualidade de vida, sobre movimento, sobre proteção, sobre sono, né? Sobre vida, qualidade de vida. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada a vocês. Estamos sempre juntos, perto, longe, de qualquer forma, estamos juntos.
com um travesseiro nosso. Sim. Eu sou o Marcos da Companhia de Sono, tem loja na Rua Normandia, aqui em Moema, e na Instagram, @Cia do Sono. Eu sou Ellen Garcia, do Dança Presente. Vocês me encontram no Instagram Ellen Garcia Dança ou Dança Presente. Eu sou a Camila Cardoso, da CAT Seguros. Você me encontra no Instagram como Camila C. Marota, com 2 T's. É isso aí, até o próximo Moema Talks. Valeu!